Jesus. Meus irmãos, recebam todos a paz do Senhor. Alegria grande estar com vocês. Muito feliz porque o Senhor até aqui tem nos ajudado. E que bom saber que nós estamos diante de um Deus que está cuidando de cada um de nós e há de continuar cuidando. O Deus que lhe trouxe com vida até aqui é o Deus que vai permanecer cuidando e prosperando a sua casa e a sua família. Você e a sua casa estão marcados para viverem um tempo lindo, um tempo precioso. Ninguém da sua família vai escapar do que Deus tem para fazer em glória e honra. Sua casa está marcada para ser abençoada. Seus filhos, seus parentes estão marcados para viverem uma colheita linda e preciosa. Eu sei que você ia dar glória a Deus, eu vou continuar. Sua casa está marcada para viver milagres. Sua família está marcada para viver coisas lindas. Aonde a guerra falou alto durante os últimos meses, neste segundo semestre do ano, o Senhor vai liberar um espírito de paz naquela casa. Eu estou sentindo que vocês não estão empolgados. Eu vou continuar a profetizar. Aonde a guerra reinou durante os últimos meses, haverá um espírito de paz sobre aquele lugar. Se você ainda tem as mãos, levante as duas bem alto. Sua casa viverá o livramento de todo aquele processo de vergonha que estava reservado para ela. Sua família não será envergonhada. Você não será envergonhado. Aquilo que o Senhor confiou às suas mãos e você é um mordomo naquele lugar, não vai quebrar, não vai falir, não vai fechar. A assinatura que faltava será liberada nos próximos dias. O Senhor dará uma palavra de ordem naquela situação. Eu vim profetizar, não sei quem está comigo, mas eu vou continuar. O Senhor guardará a tua casa e eu te digo, haverá uma assinatura por esses dias. O que estava em um valor muito alto vai ser reduzido a quase nada. Deus vai restaurar a credibilidade de pessoas. Tem gente que ainda não pegou o que eu estou profetizando, mas eu vou continuar. Coisas que estavam em um alto valor e que diante dos seus olhos parecem que eram impossíveis de serem resolvidas, o Senhor vai apressar as coisas. Ninguém vai colocar a mão naquela casa nem naquele apartamento. Ninguém vai tomar o prédio, nem vai arrancar nada do que é seu. Aquele lugar quem te deu foi Deus, a porta quem abriu foi Deus. O decreto que o Senhor liberou sobre aquele lugar, eu digo aos demônios, saiam da frente, porque o Senhor vai honrar aquele lugar. Por favor, alguém que crê em profecia com as mãos levantadas, eu vou lhe dar em 3 minutos para você glorificar aquele que já está resolvendo o que precisa ser resolvido. E que dentro de 3 dias fará uma mudança tão grande, que gente que chorou ainda essa semana do teu lado, vai estar se banqueteando contigo dentro de poucos dias. Eu não sei quem crê, mas eu vou esperar alguém adorar. Eu vou esperar alguém adorar. Acala faio. Naramandoriere revaiovas. Fique com a mão levantada, porque a nuvem da glória de Deus já está aqui. E os seres já foram escalados de novo para cá. E há uma movimentação, porque esses seres estão agora
se movimentando, circulando aqui neste arraial. Eu vou lhe dar aí alguns minutos para você gritar, porque o Espírito de Deus, Ele quer soprar um vento esta noite aqui. Eu não vou me prolongar, mas eu quero que você abra a boca e aproveita, porque a cachoeira da unção de Deus está aberta, está derramada sobre esse lugar. Os pentecostais já podem orar em línguas neste ambiente. Os que conhecem o que é línguas estranhas podem orar. Aqueles que nunca falaram também podem agora pela primeira vez falar. Aqueles que têm um glória a Deus lindo na boca podem soltar. Aqueles que não têm algemas nas mãos nem nos pés já podem sair da cadeira e soltar a voz para dar um grito de glória neste ambiente. Eita Deus! Já agarre a mão de alguém do seu lado e fique de pés com essa pessoa. Segure as mãos desta pessoa. Feche os olhos com ela. Deus está desarmando arapucas aqui agora. Muitas covas sendo fechadas. Eu estou vendo trabalhos que pessoas levaram para fazer em outros lugares contra a sua vida sendo desfeitos. Eu não sei quem veio para a guerra hoje, mas se o Espírito de Deus achar algumas pessoas hoje, eu tenho a certeza que a glória do céu vai envolver este ambiente de uma forma tão pesada que tem gente que não vai voltar para casa andando, vai voltar voando para aquele ambiente. Então levante as mãos dessa pessoa que está do seu lado aí bem alto. Ela vai sentir o choque de Deus neste ambiente. Eita, os seres estão circulando. Os seres espirituais estão circulando aí. Abra a boca. Vá orando em línguas neste ambiente. Inunde este lugar com línguas estranhas. Aladaka la samandianaga. O Yarabadi beke mariarada. Darajevar danakandori aranahasemi. Olor minikawa awama mandoverehei enevi arahas. Adoshemanda kendari aradagi anmimeri overehes. Tondakando anderi aradage vehevi anmibarahas. Dori arada kenderei evai adagadagova adagadove enmi erieregehes. Kawabadakanda mandoveregeri arakendeni aradagasio. Our spirit moving our living enya our mekawa our enemy are the kenani amika labia niberio. Onde coma se você não abrir a boca eu vou ficar com raiva de você. Abra a boca e solte a voz, porque o Espírito de Deus ele vai te dar idiomas agora. Alashio esme over que we esme with our teeth for we our small with both hawi. Abra a boca porque Ele está enchendo. Ele está enchendo, Ele está enchendo. Ele está enchendo, abre a boca, mulher. Ele está enchendo a tua boca de línguas espirituais. Do you falar de andai, andai, oveni, derieri.
lhe dar mais um minuto para você adorar. Eu vou deixar você gritar à vontade aí. Está sentindo a presença de Deus, comece a adorar, gente. Eu não vou começar a pregar enquanto eu não sentir que você está conosco na reunião. Feche seus olhos, eu vou esperar você entrar. Enquanto eu não perceber que as 17 pessoas que estão aqui no meio e a mente ainda não está ligada no trono, não entrar, eu não começo a pregar ainda, eu vou esperar. Porque como sacerdote que eu sou, eu sei que já tem gente aqui que o Espírito está conectado, mas tem gente ainda que não deu um grito, não deu um pulo, não fez nada. Se você ficar olhando para um lado, olhando para o outro, se você não gritar aqui dentro, abre essa boca, mulher. Tu precisa guerrear pela tua casa, mulher, abre a boca. Tu precisa guerrear por aquele filho, mulher, abre a boca, mulher. Precisa guerrear pela tua chamada. Solte esta voz. Deus quer achar a sua fé, adore. Deus quer achar a sua fé, adore. Adore, porque enquanto você está adorando, eu não sei se você crê, mas eu vou profetizar. Eu estou vendo portas se abrindo aqui. Eu estou vendo uma ressurreição acontecendo. Eu estou vendo sonhos voltando a viver. Eu estou vendo a restauração chegando. Ei! Dar glória a Deus nesta hora. Você está sentindo a glória do Senhor? Levante a mão. Eu não vim para passar tempo no culto. Tem muita gente aqui que eu amo e estou tão feliz em rever. Mas eu vim hoje, mais uma vez, para agarrar Jesus. Eu estou com muita fome de Deus. Estou com muita sede de Deus. E eu creio que Deus levará esta igreja para um nível tão alto de glória, que dentro de pouco tempo, quem viver verá. Não vai dar para conter a glória do Senhor. Vai se espalhar pela cidade. Vai se espalhar pelo estado. Eu não sei quem crê, mas eu estou profetizando. Vai se espalhar pela nação.
Amém. Abra sua Bíblia comigo, por favor. Livro de Provérbios. Estou sentindo algo muito forte de Deus aqui. Meu Jesus. Segura a gente hoje, Jesus. Estou sentindo a tua graça aqui. Estes dias para mim estão sendo dias de milagre. Dias de milagres. Eu acredito, pastor Júnior, que se nós tivéssemos programado esses 3 dias há 1 ano e meio, não teríamos vivido o que vivemos esses dias aqui. Porque foi Deus que fez isso. Foi Deus que marcou estes dias aqui. E eu não piso onde Deus não quer que eu pise. Eu só vou onde Jesus quer que eu vá. Só vou onde Jesus quer que eu vá. E eu louvo a Jesus pela nossa comunhão, pela nossa amizade. A gente só riu hoje à tarde. Aquela carne de sol estava uma maravilha. Obrigado, pastor. Deus abençoe, pastora Tatiana. É muito bom estar com vocês. Eu fico de longe ouvindo, aprendendo. Meu desejo era ter a alegria de ver a graça que o Senhor tem manifesto aqui espalhada por todos os lugares desse Brasil. Lamentavelmente, há corações ainda tão resistentes. Mas o Espírito de Deus está movendo as coisas e eu creio. Tem famílias que não vão suportar. A glória de Deus vem por aí, gente. O barulho que eu ouvia, e olhe que eu peguei o final de uma geração que tinha tanta intimidade com Deus que ela pegava o céu aqui. Mas eu me lembro, eu falei esses dias em Recife, eu andava pelas ruas, era muito fácil achar Jesus nas ruas, porque os profetas estavam espalhados, os canais e os instrumentos estavam espalhados, e eu nunca encontrei uma fé mais gostosa do que a fé pentecostal. Este ambiente é o único ambiente que você entra pobre, sem nada, e sai rico. Eu já cheguei a pé em igreja e saí com viagem de avião de lá. Porque de repente Deus usava profetas e dizia, vai voar. Eu dizia, mas eu entrei aqui a pé. E eles diziam, vai voar. Estou falando isso aqui porque o Espírito de Deus quer que eu prepare o coração de pessoas aqui. Este é um ambiente custoso. Você entra sem nada. Alguém diz, abre a mão, recebe a chave. Aí você sai de carro sem. Estou profetizando. Em nenhum outro ambiente, principalmente os que não se declaram pentecostais, você sai tão rico como um ambiente como esse. Tenho certeza que tem coisas que você ouviu esses 2 dias que vão promover uma revolução na sua vida. E se não acontecer na sua, vai acontecer na minha. Eu vou fazer questão de postar no Instagram. Provérbios capítulo 27. O culpado da leitura que eu vou fazer é o pastor Júnior e o Espírito Santo que usa ele. Porque eu não ia e lutei durante a noite de ontem, o dia de hoje, para não trazer essa palavra, e o pastor de repente entra dentro do assunto aqui. Então eu vou ler Provérbios capítulo 27, verso de número 3, a parte A. Diz assim: a pedra é pesada,
Eu vou ler de novo. A pedra é pesada. Eu vou ler mais uma vez. A pedra é pesada. Olhe para alguém do seu lado, se você pode falar para essa pessoa e se sente à vontade para fazer isso, porque tem gente, pastor, eu não gosto desse negócio de tocar no irmão, de falar com o irmão. Amém. Fica aí, fique em paz. Ninguém vai mexer contigo. Tu és uma bênção e a gente te ama e ama a gente também, tá? Mas olha para alguém, se você pode, e diga para ela 3 vezes essa expressão. Diga: a pedra é pesada. Amém. Obrigado por você ter falado. Tome seu assento. Deixe-me correr aqui. Eu não vou tomar muito tempo, pastor João. Nós vamos ceiar. Eu tenho dito esses dias que nenhum de nós, olhe bem para mim, nenhum de nós que estamos aqui, nenhum de nós fomos preparados na vida para lidarmos com coisa pesada. Nenhum de nós que estamos aqui fomos preparados na vida para lidarmos com aquilo que é pesado. Eu já me senti impressionado em algumas situações, porque eu já tive, não sei se a alegria ou o desprazer de estar em um ambiente, cooperando e trabalhando ali, e alguém colocou nas minhas mãos uma marreta bem pesada. E eu percebi que não era tão fácil de lidar com aquele peso, principalmente tendo o objetivo que tinha, que era quebrar aquele piso. E na medida que eu particularmente levantei umas 2 vezes aquilo, eu disse: meu Jesus, o negócio é estreito. Só que alguém chegou perto de mim e disse: me dá aí. E eu vi essa pessoa pegar essa marreta e usá-la, movimentando como se não houvesse peso nenhum na mão. E aquilo me assustou, porque eu fiquei me perguntando o porquê que parece que tem gente que na vida a estrutura dele parece que foi preparada para aguentar, para suportar e para lidar com coisas pesadas. Eu sempre fiquei questionando, até que o Espírito de Deus me trouxe essa palavra. E eu fiquei pensando comigo, eu digo: Senhor, só pode. Parece que tem gente que nasceu para lidar com peso, outros parece que não. E o Espírito de Deus falou algo ao meu coração e disse assim, como Ele fala comigo: meu preto, a questão não é que uns foram preparados para o peso e outros não. A questão é que alguns, no decorrer da vida, aprenderam a se adaptar às mudanças que a vida apresenta e aprenderam a extrair destas mudanças o melhor que podiam para poderem lidar com a jornada da vida em meio aos desafios que tinham. Estas pessoas que se adaptaram, elas passaram a viver uma experiência diferente comigo, porque eu passei a dar a elas a condição de serem moldadas, lapidadas e alcançarem uma estrutura que elas suportam e aguentam e lidam com maior facilidade com aquilo que todo mundo teme, com aquilo que todo mundo se preocupa, tem medo e corre. E quando o Senhor falava comigo sobre isso, eu dizia: meu Deus, então o Senhor precisa me dar estrutura, porque tem muita coisa pesada acontecendo no mundo que eu não entendo e que eu não sei como lidar com ela. E eu sei que tem gente que particularmente no decorrer da vida está se esforçando muito, mas muito, para tentar entender o porquê que na sua história de vida algumas coisas parecem ser tão pesadas, tão difíceis. E eu sei que tem muitos que chegaram aqui necessitando de estrutura para isso. E interessante é que o proverbista, no capítulo 27, ele diz sobre este peso que a vida acrescenta na vida de cada um de nós.
E ele classifica esse peso de duas maneiras. Ele diz que este peso que a gente carrega na vida é semelhante a uma pedra pesada. E ele diz que esse peso a gente só carrega na vida, segundo o proverbista, não sou eu que estou dizendo. Ele diz que é, na maior parte das vezes, porque as nossas relações e os nossos encontros com pessoas sempre acabam deixando marcas. E quando eu comecei a ler Provérbios capítulo 27, eu percebi que ele faz questão de dizer que existem pessoas que cruzam o caminho de cada um de nós e elas são responsáveis por aquilo que acaba muitas vezes sendo acrescentado como peso na história de vida da gente. A gente não sabe o porquê algumas pessoas são tão perversas. A gente não entende o porquê que algumas pessoas elas são tão más. A gente não entende o porquê que algumas pessoas, na sua forma de agir, de lidar, elas são tão difíceis e agem muitas vezes para prejudicar, para atrapalhar, para dificultar. E interessante dizer aqui é que essas pessoas não foram alvo da maldade, da fúria, da ira do coração de alguém. Elas foram alvo do seu carinho, alvo do seu amor, alvo do seu cuidado, alvo da aproximação do seu coração com o coração delas. Mas elas entenderam que tinham que sair da sua vida deixando sobre você ou diante de você uma pedra pesada. E eu sei e repito que a maior parte dos que aqui estão foram preparados para tudo na vida, preparados para pintar uma parede, para subir num teto, preparados para enfrentar o que for em busca do seu emprego, da sua luta, ou de empreender, ou de enfrentar os desafios enquanto empreende. Mas eu sei que muitos dos que estão aqui não foram preparados para carregar esse peso ou lidar com este peso, que são causados pelas decepções, que é acrescentado na nossa vida pelo prejuízo que algumas pessoas deixam na nossa história. E é interessante que o próprio Deus, Ele não me traria esta palavra e mudaria aquilo que eu ia pregar, se Ele não soubesse aqui que chegou gente, que apesar de estar aqui se alegrando conosco nesses 2 dias, chegou gente aqui hoje, que está sentindo que a pedra que está diante dele, ela é pesada. Tem muita gente que chegou aqui e está com os olhos voltados para a semana que começa, e estão dizendo: aqui está tão bom, é gostoso adorar aqui, mas eu não sei como é que eu vou lidar com a carga, eu não sei como é que eu vou lidar com a dor. E interessante dizer que no Novo Testamento a Bíblia faz questão de falar deste peso com o qual nós lidamos. E Paulo diz na carta aos Gálatas, no capítulo de número 6, que cada um de nós deve cooperar uns com os outros, carregando as cargas uns dos outros. Paulo está falando de algo pesado, algo que cada um de nós como crente, e aqui não há ninguém que escape disso, está sujeito a viver, a experienciar, e está obrigado, marcado a carregar. O próprio Jesus, conversando com os seus discípulos e diante de uma multidão, ele fez questão de pronunciar palavras lindas, preciosas e que me chamam a atenção. Está em Mateus no capítulo 11, ele deixou claro para aqueles que estavam se sentindo como que carregando coisas pesadas sobre os ombros, como que lidando com o peso das situações e das circunstâncias da vida. Jesus disse assim: se vocês estão sentindo que o jugo de vocês é pesado, tomai o meu jugo, que é suave, e eu vou trocar a carga pesada de vocês pelo alívio que eu tenho para dar. Se vocês se renderem e decidirem lançar sobre mim o que pesa, e decidirem lançar sobre mim o que sufoca, e decidirem lançar sobre mim aquilo que está machucando vocês, eu vou tomar isto nas minhas mãos e vou carregar. Todavia, o mesmo Jesus que diz essas palavras, ele diz também aos discípulos no capítulo 9 de Lucas, verso de número 23, se alguém quiser vir após mim, eu vou dar um conselho: prepare-se para lidar com o peso, porque se você se livra do fardo, do pecado em algumas situações, existe o peso de uma renúncia que você vai ter que apresentar diante de Deus todos os dias. E ele diz:
Eu vou lhe dar um conselho. Eu não vou falar do peso como pedra. Eu não vou falar do peso como Paulo fala como carga. Eu vou falar do peso como cruz. E é uma cruz pesada que você vai carregar se quiser vir após mim. Agora entenda. Eu estou dizendo a você, não é para vir na minha não é para ir na minha frente e nem tampouco vir ao meu lado. Eu estou chamando você para vir atrás de mim. Porque aquilo que você vai carregar pesado, eu também vou carregar. Eu não sei quem está entendendo, mas eu vou continuar. O que você vai carregar e é pesado, eu também vou carregar. Só que eu quero que você carregue tendo a certeza de que tudo aquilo que eu vou fazer com aquilo que é pesado, você também vai ter que fazer com aquilo que está pesando para você. Eu vou carregar uma cruz pesada, mas esta cruz não vai comigo para o céu. Eu vou carregar uma cruz pesada, mas esta cruz não vai sair daqui da terra e eu vou levá-la lá para a eternidade. Não. Tem muita gente que pensa que a cruz, ela é conosco até a eternidade. Jesus estava simplesmente ensinando: venham atrás de mim, e o que eu fizer com a minha cruz, eu quero que vocês façam com a de vocês. Ela vai pesar, é verdade. Vocês vão se sentir cansados, vocês vão se sentir abatidos, vocês vão se sentir desprezados. Vai ter momentos que vocês vão se sentir humilhados, vocês vão se sentir em alguns momentos simplesmente vilipendiados, machucados, atingidos por circunstâncias e situações as quais vocês não terão controle sobre elas. Mas eu sou aquele que vou ensinar vocês o que fazer com a depressão que vem quando você está carregando a cruz, com a angústia que vem quando você está carregando a cruz, com a ansiedade que vem quando você está carregando a cruz, com o medo que vem quando você está carregando a cruz. Você vai conduzir este medo, esta angústia, este abatimento, essa tristeza, esta coisa ruim que tanto machuca você e que tanto fere você, e você vai levar isto para o Calvário. E lá no Calvário você vai deixar tudo isto, porque a partir do Calvário a sua vida de angústia, ela termina. A partir do Calvário a sua vida de tristeza, eu estou profetizando, alguém não entendeu, ela termina. Se você vai ao Calvário, ali no Calvário, tudo aquilo que particularmente se fez ferida, machucaduras, angústias profundas geradas por um desprezo ou um abuso sofrido na infância, tudo isto vai sendo colocado no Calvário, e você começa a se sentir livre para andar, você começa a se sentir livre para caminhar. Dá uma melhorada aqui no meu retorno, por gentileza. Eu vou dizer de novo: você começa a se sentir livre para caminhar, você começa a se sentir livre para avançar, você começa a se sentir livre para viver aquilo que Deus tem para você. Eu estou declarando aqui porque tem gente que chegou aqui lidando com peso, mas hoje este peso vai parar diante do poder do Calvário. E eu quero declarar a todos aqueles que fizeram sombra sobre a sua cabeça, sobre a sua mente. Eles estão me ouvindo, não estão perto, estão longe, mas dá para ouvir a voz de um profeta de longe. Eu estou falando: vão tirando as garras de vocês do meio da família desta pessoa, porque o peso que ela carregava do filho, o peso que ela carregava da filha, o peso que ela carregava da família, isto vai parar hoje diante do Calvário, aonde o sangue caiu. Se você não levantar a mão, eu vou ficar com raiva de você. Eu vou dizer de novo: aonde o sangue caiu é onde o peso vai ser depositado. Aonde o sangue caiu é onde a crise vai terminar. Eu não sei quem vai crer, mas eu vou profetizar mais. Aonde houve um brado de perdão é onde a culpa vai ser encerrada. Aonde houve um brado de liberdade dizendo: tetelestai, está consumado, é onde a tua angústia termina. Se você crê no que eu estou profetizando, abre os braços, só quem é livre, dá um grito de glória a Deus. Eu estou sentindo que Deus vai nos levar para algum lugar
Fala para alguém do teu lado, diga: Deus vai remover a pedra pesada da tua vida. Fala para ele bem forte, diga: Deus vai dar um fim neste peso da sua história. Diga para ele, a dívida parece pesada, mas ele vai começar a lidar com ela. Diga para ele, mas fala forte o que eu estou profetizando. Diga para ele e para ela, diga: a casa parece pesada, mas Deus vai remover a pedra. Diga: o peso vai ser depositado aonde houve um grito de paz, aonde houve um brado de liberdade, aonde houve um grito de salvação. Levante a mão e recebe. Tua casa vai ser chamada de casa abençoada. Gente, eu estou sentindo aqui a mim. Estou sentindo o corpo todo arrepiado aqui. Eu estou sentindo algo forte. Deus vai começar a fazer algo muito grande em vidas que estão aqui. A pedra vai ser tirada hoje. Este peso não vai continuar diante dos teus olhos. Abre a boca para adorar somente e fica tranquila. Ainda esta semana vai se resolver. Se você não der glória a Deus, eu vou ficar com raiva de você. Eu vou dizer mais uma vez: vai ser lindo que Deus vai liberar sobre a sua história, sobre a sua vida. Eu sei que tem demônios que gritaram e disseram: enquanto eu estiver diante de ti, a casa não vai fluir em alegria. Ah, meu Deus, eles que se preparem, porque o Cristo que venceu na cruz está dando um brado e dizendo: é hoje. É hoje que chega uma ressurreição para aquela casa. Pelo amor de Deus, gente, quem está comigo aqui, diga alguma coisa para o céu. A pedra é pesada. E quando eu li isto, o Espírito de Deus me levou para Marcos, capítulo de número 16. E o cenário que eu tenho ali é um cenário triste. Porque a Bíblia diz em João, capítulo de número 20, em Marcos 16, que aqueles que eram discípulos de Jesus estão tomados de uma angústia e de uma tristeza profunda. Estão se sentindo abatidos e debilitados. Estão se sentindo cansados e decepcionados. Também puderam. O Cristo que eles decidiram seguir estava ausente. Havia morrido. E na mente dos discípulos, parece que Jesus deixou o espaço vazio e não vai voltar para preenchê-lo. É claro que eles sabiam que Jesus prometeu que ao terceiro dia, o mesmo que morreu, iria ressuscitar. Mas a dúvida que toma conta do coração dos discípulos é muito grande. Há uma inquietude na alma. E eles estão olhando uns para os outros como quem diz: tem alguma resposta para mim? Ninguém tinha. O ambiente é tomado de uma tristeza profunda. Eu não sei se você consegue ver, mas estão eles ali trancados, olhando uns para os outros e dizendo: acabou para a gente. Ele não era quem ele disse e quem nós esperávamos que ele fosse. Estávamos esperando o Messias, que venceria Roma, que restauraria a nossa nação. Estávamos esperando o filho de Davi. Mas olha agora ele morto. E eles estão tão tristes, tão angustiados, que o texto de Marcos capítulo 16 diz que eles vivem entre a sexta e o domingo,
Um sábado que eu chamo de o intervalo de Deus. Porque neste intervalo, eles começam a sentir que o silêncio é grande. Eu não sei se você consegue perceber como é difícil para eles, porque eles passaram 3 anos e meio ouvindo Jesus falar com eles, ministrá-los, dar poder a eles, realizar milagres, fazer coisas grandiosas. Mas de repente, a notícia que corre entre eles é: ele está morto, ele está morto, ele está morto. Aquele ambiente está tomado de uma tristeza. O sábado inteiro, eu vou dizer de novo, o sábado inteiro é um intervalo silencioso e muito difícil de lidar. Eles passam aquela manhã com o coração pesaroso, passam a tarde angustiados, chega a noite angustiados. Parece que a situação, ela vai ficar como está. Uma casa, ouça, marcada pela tristeza e por um vazio que não pode ser preenchido por mais ninguém, a não ser por Jesus. Só que o que eles não esperavam é o que vem a acontecer. Nosso querido pastor leu Mateus capítulo 28, verso 1. E o versículo de número 1, eu não sei se você percebeu o detalhe que está ali, mas o texto diz assim: ao findar o sábado, porque todo o intervalo que a gente vive na vida, existe um tempo estabelecido por Deus para ele acabar. Só que como é que este intervalo acaba? Ele não acaba quando pessoas trancadas se entregam à angústia. Ele não acaba quando pessoas que estão trancadas se entregam ao medo. Ele não acaba quando pessoas que estão trancadas se entregam ao abatimento. Ele não acaba quando pessoas que estão trancadas se entregam à angústia. Isso só acaba quando alguém que está trancado e tem uma promessa começa a dizer: eu creio na promessa. Não crie que você acreditou no que eu falei, eu vou repetir. Isto só termina. Estou falando do intervalo, onde nada muda, nada acontece, onde tudo se espera e parece que não vem. Só termina quando gente que está no meio começa a dizer: ele disse que ia aparecer de novo. Eu vou continuar. Ele disse que ia aparecer de novo. Vou continuar. Ele me prometeu que vai aparecer novamente. O ambiente é vazio, a tristeza é grande, a depressão está curtindo com a nossa cara. Mas nós não podemos nos entregar. Só que Pedro se entrega, João se entrega, Tiago se entrega, Tomé se entrega, todo mundo se entrega, menos um grupo de pessoas. Estes estão representados por um grupo de Marias. Porque aonde há um ambiente marcado por uma pressão tão grande que ninguém consegue respirar lá, Deus sempre tem alguém para usar. E graças a Deus que foi você. Porque este alguém é alguém que olha e diz: está tudo ruim aqui, e eu não vou ficar aqui porque essa coisa ruim pega. Eu vou me levantar, porque eu sei que ele disse que vai aparecer. Tem alguém que já está ligado comigo aí? Eu vou dizer de novo: eu vou me levantar, porque eu sei que ele disse que vai aparecer. Eu vou me levantar,
porque eu sei que Ele disse que vai aparecer. E se eu tenho uma promessa da parte dEle, esta promessa não vai cair por terra na minha vida. As Marias começam a olhar e dizer: Pedro não pode ficar assim, João não pode ficar assim, Tiago não pode ficar assim, a casa não pode ficar assim. E deixe-me dizer o porquê. Deus não escolheu a sua casa para ser uma casa marcada pela tristeza, jamais. Deus não escolheu sua casa para ser uma casa marcada pela miséria, jamais. Deus não escolheu a sua casa para ser uma casa oprimida pelos demônios, jamais. Deus não escolheu a sua casa para ser uma casa sem vida, sem fôlego, sem vibração, sem vontade, sem alegria, sem esperança. Não, Deus não escolheu a sua casa para ser uma casa aprisionada. Não, Deus escolheu a sua casa para ser um palco de milagres. Eu vou profetizar para quem crê. Deus escolheu a sua casa para ser um palco de milagres. Deus escolheu a sua casa para ser um lugar de graça. Deus escolheu a tua casa para ser um lugar de paz. Deus escolheu a tua casa. Eu vou continuar até tu dar glória a Deus. Deus escolheu a tua casa para ser um lugar de vida. Deus escolheu a tua casa para ser um lugar onde a glória dele se revela. Eu vou continuar. Deus escolheu a tua casa para o Espírito Santo passear dentro dela. Deus escolheu a tua casa para ser um lugar onde o céu se abre. Deus escolheu a tua casa para onde alguém adora a graça de Deus. Desce lá. Tem coragem de profetizar comigo hoje? Levante a mão. Ainda bem que quem não tem coragem não levantou a mão mesmo. Estou falando para quem tem coragem, porque eu sou fruto de profecia, por isso creio em profecia. Levante a mão. Diga comigo bem alto, só os que creem que há uma palavra de Deus fluindo aqui agora. Diga comigo: depressão, minha casa não é o teu lugar. Diga comigo: pânico, minha casa não é o teu lugar. Diga: desespero, minha casa não é o teu lugar. Diga: portanto, assim diz o Senhor: saia agora da minha casa, porque eu tenho uma promessa, e dentro de 3 dias ela vai começar a se tornar uma realidade. Meu Jesus vai salvar na minha família, vai restituir na minha família, vai curar na minha família, vai libertar na minha família, vai honrar a minha família, vai prosperar a minha família, vai voar com a minha família. Se você crê, levante a mão, aponte o dedo de profeta e diga: sai da minha frente tudo que queria impedir o ambiente da minha casa ser tomado pela glória de Deus. Sai agora. Grita, mulher: sai agora, sai agora, sai agora. Abre a boca, vai e diz: sai, 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 abre a boca. Libera,
Eu estou falando de uma mudança e uma revolução no ambiente aonde a angústia estava reinando. Fique com os braços abertos. Estou sentindo muito forte a presença de Deus. Não deixe o seu coração desconectado nessa hora. Estou sentindo chaves. Eu estou vendo chaves caindo e eu estou sentindo o Espírito de Deus dizendo: estou abrindo e entrando. Estou abrindo e entrando. Estou abrindo e entrando. Vou mudar a cara daquela casa. O Espírito de Deus está tomando a boca do nego dele e eu vou falar. Estou entrando naquela casa e vou limpar. Estou entrando naquela casa e vou desarmar alguém. Se eu fosse você, eu gritava, porque a profecia está saindo daqui. Estou entrando e vou desarmar a fúria de alguém. Vou libertar alguém para a minha glória. Se você não abrir os braços, o céu não desce. Vai, abre os braços e solta essa voz. Fica de pé e solta essa voz. Estou entrando e estou colocando tudo em ordem lá. Estou entrando e estou colocando tudo no lugar. Estou entrando e estou tirando alguém daquela agonia. Estou entrando e estou tirando alguém de debaixo daquela sentença de morte. Estou entrando e tirando todo o peso daquele lugar. Vou soprar vida aonde a morte estava reinando. Vou te dar alegria neste casamento. Vou te dar alegria através daquela filha e daquele filho. Vou dar alegria a partir daquela empresa e daquela loja. Abre os braços e grita quem está recebendo a profecia. Conte as abra a boca para orar em línguas. Nesta hora eu estou vendo as chaves descendo aqui. Abra a sua boca e solta essa voz. Eu vou deixar você adorar por um minuto aí, porque enquanto tu estás adorando, o Espírito de Deus está entrando lá. Vou esperar você adorar. Estou sentindo a
saem da casa. Só que elas têm 3 desafios pela frente. O primeiro, Mateus 28 e Marcos, capítulo 16, diz que elas precisam passar pela noite. E eu falei ontem à noite aqui sobre essa noite. Escute o que eu vou lhe dizer. Elas não têm credencial de apóstolo. Elas nunca passaram por uma escola bíblica dominical. Elas não congregaram em igreja, mas aprenderam com Jesus a ser igreja. Só entende quem está ligado. E elas têm uma noite para enfrentar. Como eu gosto de pregar teatralizando, eu estou vendo como é que a gente vai aguentar o peso dessa noite. Fala, Maria. Eu não sei, Maria. E tu, Maria? Eu também não sei, Maria. Mas uma coisa eu sei. E o que é que a gente pode nessa noite ir se ajudando no caminho. Tu ora e eu oro. A outra canta. Tu canta, eu oro e ela ora. Só que elas têm um segundo desafio. Lucas no capítulo de número 23. João capítulo de número 20. Mas Lucas é quem dá uma ênfase nisso. E ele fala no capítulo de número 23 e no capítulo 24 que elas têm um segundo desafio pela frente. É que elas que estão passando pela noite estão saindo do mundo dos vivos, estão se dirigindo para o mundo dos mortos. Elas estão indo a um cemitério, gente. E por mais que alguém grite, eu conheço, tá? Por mais que alguém grite, como alguém um dia disse para mim, mas lá tinha um jardim. Irmão, cemitério é cemitério. E a gente não quer ir para lá nem de manhã, quanto mais de madrugada. Só que elas estão indo para lá, dizendo a noite é pesada. E a gente vai ter que encarar a realidade do cemitério. E nessa realidade do cemitério tem um problema. Lucas dá uma ênfase a isso, no capítulo 23. Os guardas estavam lá, no território do cemitério. E é lógico que eles nunca deixariam umas Marias terem acesso ao corpo de Jesus. Só que elas, independente dos guardas, da noite e do cemitério que elas têm pela frente, uma pega o perfume, a outra olha e elas dizem, vamos marchar. E andam na direção do cemitério. A coisa mais incrível. Oh, irmão, eu penso que qualquer homem queria casar com a Maria daquela. É sério, eu sei que queria. Porque imagino que é uma mulher que luta, sabe, ela marcha na noite. Ela anda com perfume, com óleo. Ela não tem medo de cemitério, de morte, nem de ninguém. Jesus levante essa geração de mulheres para fazer a diferença na nossa nação. Eu pensei que as mulheres iam dar um grito, deixa para lá. Vocês vão gritar ou eu vou parar a pregação agora? É possível, estou exaltando vocês não querem nada. Dá uma olhada para a varoa que está do teu lado e diga, te liga, varoa. Só que eu encerro aqui. Elas têm uma outra dificuldade. Além da noite, dos guardas
ressuscitadas e do mundo dos mortos. Elas vão olhando uma para a outra. E Marcos, no capítulo 16, dá uma ênfase e coloca bem grande ali, dizendo que uma olhava para a outra e dizia: quem nos removerá? Por que elas diziam isso? Porque a pedra era... Só que o que elas não sabiam é que quem elas estavam querendo ver no sepulcro dimensão que ele está. Ele diz assim: pai, tem que ser logo, viu? Já é o terceiro e tem gente chegando para tomar café da manhã comigo. E o Senhor sabe como é que eu vou sair de lá. Por quê? Romanos capítulo 6, Paulo diz claramente que é o Espírito de Deus que vai revesti-lo, porque foi o Espírito de Deus que o gerou no ventre de Maria. Hebreus capítulo de número 10, ele descreve bem como foi que o corpo de Jesus foi formado dentro do ventre de Maria, pelo poder do Espírito Santo, mas ele dá detalhes. E eu não vou entrar nesses detalhes, porque senão a gente ficaria um ano. Mas eu vou parar. Ele diz que seria pelo poder do Espírito Santo, do jeito que ele entrou no ventre, ele sairia do ventre chamado sepultura. E por que eu estou dizendo isso? Porque alguém chegou para ele e disse assim: me dá um sinal. Ele disse: eu não vou dar outro a não ser o do profeta Jonas, que esteve em um ventre. E a Bíblia diz que ele estava falando justamente do seu próprio sepultamento. Então a sepultura era um ventre. E eu glorifiquei a Deus. Mas olha, meu, vou falar assim, eu dei uma sapateada muito forte dentro de casa. Porque quando eu li que o sepulcro era um ventre, isso me alegrou tanto. Porque eu pensava que o sepulcro era o fim. Mas se é um ventre, depende de como nós vemos, né, pastor? Depende de como a gente vê. Porque tem gente que vê o sepulcro como final, tem gente que vê o sepulcro como um fim. Mas aquele sepulcro, porque ele diz que era um ventre, porque se não houvesse o que houve ali naquele sepulcro, nós não estaríamos aqui. A visão de Jesus, que é profunda demais, ele ia muito além daquele sepulcro. Todavia, ele precisa ressuscitar. O Espírito de Deus, que o ouviu quando ele disse assim: Pai, em tuas mãos. Tem alguém que está pegando a revelação. Eu vou dizer de novo. Olha o que é que ele disse na cruz: Pai, em tuas mãos eu entrego. Você pensa que ele estava dizendo assim: eu estou me entregando à morte, pode me tirar daqui. Gente, ele já pensava na ressurreição. Olha para alguém do seu lado e diga: hello. Ele já pensava na ressurreição. Porque o corpo que ia ficar ali não seria tocado. Mas ele sabe que para aquele corpo voltar a reagir, só pela ação do Espírito que plantou ele no ventre de Maria. Como é que o Espírito Santo vai fazer isso? Meu irmão, isso aqui é uma loucura. Eu preciso falar. Eu vou falar que eu não sei quando é que eu venho aqui de novo. O meu pastor já está olhando ali para mim e digo: olha a carne de sol, vai ter mais não.
José, da cidade de Arimateia. Ele chega e pede para tirar o corpo de Jesus dali, e as mulheres acompanham. Ele leva para o sepulcro dele. Para o sepulcro dele. Uma mensagem linda José estava dando, porque ele entendeu que Jesus não podia ficar na cruz. Se Jesus ficasse na cruz, a história só seria uma história. Então ele diz: eu quero tirá-lo daí e levá-lo comigo para a sepultura. Coisa linda. Lindo, lindo demais. Só que quando ele sepulta Jesus lá, a Bíblia diz que Jesus foi todo em rolo. Chama fachada, chama como quiser. A expressão usada nos dias é chamar. Quando ele é colocado na sepultura, claro que essa cabeça dele, ela não está aparecendo. Por quê? Colocaram aqui pano sobrando para cá. Pano sobrando para lá. Quando o texto que o pastor leu diz que havia um anjo aqui, o anjo não estava guardando a cabeça. Ali era uma porta. E geralmente quem fica na porta faz o quê? Pelo menos quando eu cheguei ali, os obreiros muito educados, finíssimos, porque os obreiros desta igreja aqui são educados, são finos, são elegantes. Eu pensei que os obreiros iam dar glória a Deus, mas tudo bem. Não, eu não, sinceramente, são top demais. Top mesmo. Eles ficam ali recepcionando. E com um sorriso que só Jesus viu. Eu vi ali que até quem não está muito legal, né, mas está legal. Tem um sorriso assim como quem diz: vem que eu estou animado para o culto hoje. Lindo isso. Só que o anjo está aqui. Aqui é uma porta. Aqui também é uma porta. Então eles estão aqui, outro aqui, para dizer que ele é o primeiro e ele é o último. Só que está enrolado. E eu sempre me perguntei a vida toda lendo a Bíblia: como Jesus vai sair dali? Porque há quem pense que Jesus, para sair, faz isso. Para se desenrolar. Não. Há quem pense que ele saiu rasgando tudo. Ele não tem negócio com gato. O negócio dele é com ovelha. Vocês estão aí ou eu estou sozinho na casa? Só que ele está aqui. Ele precisa sair. Como é que ele vai sair? Simples. Do jeito que está aqui, porque não sou eu que digo. Leia depois João capítulo 20. Você vai ver que tantas mulheres foram e olharam, e mulher detalhista. As mulheres foram olhar e disseram: está tudo do jeito que a gente deixou. Porque a gente pensa que diante de uma situação que a gente está imprensado, Jesus precisa fazer muita coisa para tirar a gente lá. Dá uma olhada para alguém do teu lado e diga: ele vai resolver e pronto. Fala para ela. Eu vi um irmão que estava dormindo por aí, ele já acordou agora. Mas eu vou parar aqui, ó. Para ele sai aqui. Porque o Espírito de Deus cruza isso aqui. Porque isso aqui para o Espírito Santo era véu. Ele cruza e ele enche de vida aquele corpo. Só que o poder que é liberado sobre aquele corpo não precisa que o corpo faça isso para sair, nem rasgue. Sai aqui.
condenação, porque a Bíblia diz que teve terremoto, balançou, foi um negócio de doido. E tem gente que pensa que aquilo aconteceu para Jesus, saiu de lá. Eu disse ao menino, eu digo, meu filho, a gente está no seminário, seja inocente não. Porque o Jesus ressuscitado que eu estou falando, ele para visitar os discípulos em João 20, ele atravessou uma parede. Você acha que ele precisava da pedra removida para sair? Não! Detalhe, a pedra nem havia sido removida. Quando ele ressuscita, ao ressuscitar, ele tem que sair dali antes que as mulheres cheguem. Porque as mulheres vêm no caminho, cantando e dizendo, e a pedra? E a pedra? Enquanto elas estavam vindo no caminho, ele já estava dizendo, vou tirar. Percebendo que tem uns congregacionais, os presbiterianos que vieram para o culto hoje, mas está tudo bem, sejam bem-vindos. Tem uns calvinistas aqui no meio, eu já vi você, tá? Mas não tem problema não, seja muito bem-vindo. Eu sou pentecostal. Olha para mim aqui, ó. Ei, por favor, sinta-se incomodado não, que de cara feia eu já vi faz tempo. Eu fui nascer, alguém deu uma olhada em mim, eu digo, também. Só que aqui, ó, dentro da sepultura, ele olha a pedra aí. Não me pergunte como. Lucas é que dá um detalhe sobre isso. E isso sai da boca dos discípulos que estavam no caminho de Emaús. Eles dizem, umas mulheres nos deixaram assombrados, porque ele sai daqui de dentro. E do lado de fora ele... Sério, eu vou fazer de novo. Eu fiz um esforço tão grande para te ajudar. Ele ressuscita aqui dentro. A pedra ainda não tinha sido removida, estava tudo tremendo. Mas ele não precisa da pedra removida para sair. Ele sai daqui e aparece aqui, ó. Por que eu estou dizendo isso? Porque os guardas, me ouça, se tu não der glória a Deus, a gente vai para casa agora, sem cear. Eu vou dizer de novo aqui, ó. Os guardas, quando viram isso, olharam e disseram, olha ele aí. Lucas diz que os guardas ficaram no chão. E você acha que foi por causa do terremoto? Foi não. Na medida que ela apareceu aqui, ele aponta para a pedra começa a sair. Os guardas olham e dizem, ele não está ali. Olha ele aqui, olha, ele não está ali. Olha ele aqui, ele não está ali. Olha ele. Cai no chão. Jesus sai dali para trocar de roupa. João diz no capítulo 20, ele vai vestir uma roupa de jardineiro. Enquanto isso acontece, lá vem as mulheres. Quem vai te ir? Eu estou falando, aquelas eram do mistério. Quem vai a pedra está removida. Cadê ele? Olharam e disseram, ele não está lá não. Os anjos aparecem e dizem, por que buscais entre os mortos aquele que vive? Fica de pé para gritar e adorar o nome dele neste lugar. Segure a mão de alguém do seu lado e a gente sai. Diga para alguém do seu lado, você vai liberar comigo, diga para ele. A pedra pesada vai sair do caminho. Diga para ele e para ela, diga. Tudo que impedir o teu acesso, a tua realização,
Jesus e do seu Espírito Santo está removendo agora. Diga: a porta que estava fechada está aberta. A partir de agora, levante a mão com ele bem alto. Levante a mão com ele bem alto. Diga comigo: a porta que estava fechada já está aberta, porque ele disse que ia ressuscitar e ele está vivo. Está dizendo para a gente que chegou aqui: o que você não pode, eu posso. O que você não pode, eu posso. Eu vou dizer mais uma vez para ver se você dá lugar a Deus aí. O que você não pode, eu posso. Eu vou esperar você dar glória a Deus por um minuto e eu me saio. Eu vou esperar você soltar a sua voz e glorificar aquele que remove pedras. Abra a boca para adorá-lo, vai. Abre a boca para adorá-lo, vai. Segure a mão de alguém, não solte ainda. Abre a boca porque você vai ceiar com a porta aberta hoje. Eu estou ouvindo a voz, e a voz está dizendo: são necessários apenas 2 horas e 45 minutos para ele colocar essa porta aberta diante de você. Quem veio para cá, saindo do ambiente da angústia lá, vai voltar levando uma boa notícia para casa. Prepara-te, porque o céu vai mostrar que tem jeito. Não vai demorar este negócio, porque aquele que vive abra a boca, eu vou deixar você adorar. Fica à vontade, deixa o Espírito Santo ele mover a sua vida na alegria que ele quer liberar. Abra a boca. Eu preciso fazer uma oração hoje de uma forma diferente. Porque enquanto eu estava de joelhos no quarto, eu sentia que esta semana eu não disse a próxima. Esta semana a pedra vai sair. Eu sentia que algo muito grande vai acontecer de Deus na tua vida. Conte as horas. Se eu fosse lhe contar o que já vem acontecendo de sexta-feira para cá, você ia se alegrar muito. Deus marcou esta conferência para profetizar sobre a sua casa e sobre a sua família. Que Ele vai escancarar a porta e você vai entrar. E a direção que Ele me deu eu vou obedecer. Eu quero que toda a igreja dobre os joelhos aí onde você está. Deus vai liberar esta semana algo muito grande.
que estava impedindo o acesso à tua realização não vai impedir mais. Tem uma filha de Deus ali, aquela que está ali de blusa verde. Eu queria que a menina, sim, a obreira que está mais perto aí, querida, chegue junto dela. Coloque a mão no coração dela. Tawanaia vai o Senhor. Não ficarás decepcionada. Não terminarás os teus dias decepcionada. Ele ouve Murianas. O teu pai se lembrou de ti hoje à noite, porque tu és filha e ele te viu. E eu vi quando ele tomando na mão dele uma folha, escrevia palavras que eu vou te dizer agora. É o fim da decepção. E eu vi abaixo destas palavras sonhos realizados, sonhos realizados, sonhos realizados, sonhos realizados. Ninguém vai fechar o livro antes que ele revele diante de ti em ti. Eita, meu Deus, que mistério está descendo aqui. Recebe desta mão que está levantada uma caneta de ouro. Assim diz o Senhor: mudo a tua história a partir daqui. Darei passos contigo e te farei subir uma escada. No topo desta escada há vozes gritando e dizendo: tempo de honra, tempo de honra. Pega pela tua fé e recebe agora, porque tu vais subir os degraus que ele disse que tu vais subir. Chegou o tempo de Deus. Eu não sei quem pode dar glória com ela, mas Jesus está falando. Pastor Júnior vai clamar comigo, porque ainda esta semana Deus vai começar a movimentar a sua vida. Tudo que estava impedindo o acesso vai bater em retirada a partir de agora. Aproveite como você está e comece a orar por aquela pessoa que precisa de um livramento esta semana, de uma mudança naquele comércio esta semana. Ore agora pela sua família, e quando você terminar por um minuto e meio de orar,